E aí, gente, estamos de volta para mais um episódio, né? Esse é o nosso segundo episódio. Nesse episódio a gente tá com uma convidada especial. A gente tá aqui com... Quem será? A gente tá aqui com Camila Moura. Atualmente ela está finalizando seu bacharelado em História aqui na UFCG, onde ela atua suas aulas promovendo um pouco dessa quebra desses paradigmas, né? Camila é uma mulher negra, feminista, ativa nos movimentos contra o racismo e desvalorização no geral, né, das minorias, né? E aí, gente, eu tô fazendo licenciatura. O bacharelado foi... Quando eu entrei em 2018, né, tinha as duas modalidades, aí preferiram por optar só em deixar a licenciatura, né? Isso. Exatamente. Mas aí sim, eu tô finalizando o curso, né? Finalizando assim, em maio, eu me despeço daqui da UFCG. Eu não, né? Quero voltar, quero fazer o mestrado aqui, para ter essa formação continuada e, como você falou, continuar nas minhas aulas, né? Tentando quebrar esses paradigmas. E eu já adianto que é uma coisa muito difícil de se fazer em sala de aula, porque são muitas pessoas com pensamentos totalmente diferentes, conflitantes. Nesse episódio agora, a gente vai trocar uma ideia sobre essa herança que o racismo traz pra gente, produtores de conteúdo, artistas, como isso impacta no cenário da música hoje em dia, né? Sim. Eu acho que, primeiro, também agradecer a Camila, né, por aceitar nosso convite, por estar aqui Obrigado, trocando essa Camila. ideia com a gente. Imagina, eu que Obrigado. agradeço a vocês. Quando o Railson falou comigo, né, em nome de vocês, eu fiquei super animada com a ideia, com tudo. Ele me mandou a arte que vocês fizeram, né, que eu falei pra ele, me lembrou muito o Maluco no Pedaço, aquela estética, e é uma série que eu gosto muito. Pode também dizer que o maluco sou eu. Traz muito também essa questão do racismo em forma de humor, né, uma coisa mais... Então, eu quero agradecer a vocês, é uma oportunidade única estar aqui. Eu acho que a maioria dos nossos convidados, acho que os nossos convidados no geral, né? Spoiler, teremos outros convidados. A gente vai trazer pessoas negras aqui. Eu acho que é importante a gente trazer um pouco disso, né? No outro episódio, a gente tava aqui com Júlia e debatendo um pouco sobre como veio essa informação e você se entender enquanto pessoa negra. E eu queria perguntar a você, como você se descobriu uma mulher negra e, principalmente, como essa descoberta atrelou-se à sua vida, referências musicais e tal, do que você consome enquanto cultura preta. Certo. Então, foi bem complicado, porque, assim, eu ouvi vocês falando a questão da família, né? Geralmente... as pessoas negras já carregam tanto esse estigma de preconceito, de racismo, de sofrimento e tudo mais, que a gente quer apagar, que né, hoje em dia que tá tendo mais orgulho a galera de dizer, não, eu sou negro, eu sou negra. Tanto é que a gente vê aí pelo próprio IBGE, né, na última década, o número de pessoas que se autodeclarou negra aumentou muito. Eu acho que por isso, porque essa vergonha que a gente nunca deveria ter, né, e esse medo também de se autodeclarar negro, a gente tá perdendo porque esses movimentos como esse que a gente tá fazendo aqui, de conscientização, tá ganhando espaço. Mas foi muito difícil para mim, porque eu fui criada pela minha avó paterna, né, uma mulher branca, né? E aí ela sempre dizia, minha filha é moreninha, não sei o quê. E eu, tá bom, eu sou moreninha. Até porque eu sou uma mulher negra de pele mais clara, né? O cabelo liso não tem tantos os traços. E aí as pessoas nunca diziam negro. Até porque, até hoje em dia, eu tenho raiva que quando vão falar a palavra negro, falam assim, com medo. Com medo, né? Né? Aquela coisa. Minha mãe mesmo, ela faz isso. É porque ele é moreninho. Não, é negro. Ela, e pode? Eu digo, oxi, pode. Por que não poderia, né? Porque não poderia, né? Mas está muito no imaginário da pessoa. Então... foi difícil para mim por conta disso, de sempre ser retirado isso, de, você é só moreninha, você é só moreninha. E eu confesso que foi aqui, depois que eu comecei a estudar aqui no UFCG, comecei a ter acesso com outras pessoas mais diferentes também, porque no meu meio não tinha tantas pessoas negras assim, ou então se tinha, eu tava igual a mim, perdida aí no rolê sem saber se era negra ou se não era. Então, eu digo que ainda tô descobrindo, tô nessa parte de me descobrir como essa mulher negra e todas as dificuldades, todas as potências. Inclusive, foi aqui em Campina que eu acho que foi a primeira vez que eu sofri racismo, assim, também. E eu nem percebi, né? Porque, pra mim, isso não fazia parte da minha vivência, né? E foi quando isso aconteceu que eu comecei a procurar entender mais, né? Sim, eu acho que quando você fala um pouco disso, acho que todos nós passamos por essa coisa. Quando a gente passa por aquele racismozinho estrutural ali que a gente nem percebe, depois a gente se culpa um pouco disso, né? Acho que tem todo esse processo também. Eu sempre falo que quando eu vim aqui pra Campina Grande, eu entendi mais o que era o racismo em si. Porque onde eu morava era uma coisa mais calada, sabe? Eita, ele tá me olhando de um jeito diferente, eu tô entrando aqui na loja dele. Mas aqui em Campina Grande era tipo, eu vou pra uma festa, o cara chega perguntando se eu vendo droga. Se eu, tipo, é uma coisa bem escrachada mesmo que eu fico... Peraí, mas por que de todas essas pessoas que estão aqui, tu veio em mim me perguntar isso?
Então é uma coisa bem na cara, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com os ambientes que você frequenta, querendo ou não. Quando você fala um pouco da sua avó por ser uma mulher branca e tal, a gente passa, quando a gente vive um pouco, convive um pouco nesse meio mais embranquecido, Sim. a gente, querendo ou não, a gente acaba esquecendo que a gente é preto nesse momento. Exatamente. Né? Quanto mais branco, mais se sente mais branco, né? A gente vai começando a meio que adentrar ali numa coisa. Você tem um pouco do Camila, né? No caso, você tem o seu objeto de estudo hoje na sua graduação é um pouco sobre música, né? Isso, na realidade a gente tô fazendo a disciplina de patrimônio cultural agora, né, imaterial. E aí a professora pediu pra gente trazer algo que fosse considerado já esse patrimônio, né, pra gente apresentar. E aí eu vi a galera levando muito, como eu posso dizer, a questão das feiras e tudo mais. Eu digo, não, bacana, tá, né, é válido. Só que aí eu pensei, eu falei, por que não que a gente não trazer uma coisa que a gente, além de apresentar só aqui na sala de aula, para quem já sabe, porque querendo ou não, o que a gente tá fazendo, né, aqui dentro dos muros da academia, geralmente fica aqui. Então, acaba que não serve muito para a comunidade. Eu disse, vamos tentar expandir isso daí. Aí a minha amiga falou até assim, que ela já, inclusive ela escreveu até também um artigo sobre hip hop, e ela não lembrou. Eu digo, vamos, ela. Não, mas eu tenho medo, porque é um assunto delicado. Eu digo, oxi, vamos fazer. E foi perfeito. Inclusive, até porque com a colaboração do pessoal que organiza ali as batalhas do Pedregal, que organiza a Batalha da Pirâmide. Então, assim, a gente não esperava. Foi muito legal, porque a gente falou com Robson, inclusive ele estuda aqui. Ele está no curso de História, nos primeiros períodos. E aí, a gente falou com ele se ele podia ir, só para contar um pouco da vivência dele. E, de repente, ele chegou lá com umas 30 pessoas. E a gente, meu Deus, que legal isso. E, tipo, não foi nada ensaiado, né? A gente fez lá a nossa fala da questão do hip hop, do racismo, como chegou aqui no Brasil e tudo mais. E aí, depois, aí eles tomaram conta, né? Então, foi muito legal. Foi uma coisa que também rendeu muito com a galera de outros cursos, de outras disciplinas, foram assistir. Então, foi bem legal. É uma coisa que eu também pretendo levar para a sala de aula, né? Como eu falei para vocês, é difícil a gente ter essa oportunidade, porque, principalmente hoje em dia, já estou querendo fazer uma crítica, que é esse novo ensino médio, porque não dá oportunidade nenhuma para a gente fazer nada além do que enfiar conteúdo lá nos meninos e... Enfim, né? Não levar essa coisa mais cultural, mas eu pretendo levar isso daí adiante. Pode continuar. Você falou agora um pouco sobre a questão do hip hop. No primeiro episódio, a gente falou um pouco das nossas referências, né? E a gente falando, tanto eu quanto o Ask, né? Por a gente dividir apartamento juntos, a gente acaba consumindo muito hip hop. E a gente sabe que, historicamente, a história do hip hop, ela é um pouco ali saindo das favelas e tal. Sim. Aqui no Brasil, né? Que saiu um pouco disso, mas o movimento vem de uma cultura mais estadunidense. E quando traz pra cá, a gente dá essa abrasileirada, né? Onde a gente traz um pouco de Racionais, quando a gente vai trazer pro lado do rap. Onde a gente traz mais quem aí? Vai o Emicida, entra Criolo, essa galera toda, né? Que tem um pouco dessa mistura. E eu gosto muito do documentário do Emicida do Amarelo, que é o último álbum dele, que o documentário tá na Netflix, eu acho que é só Amarelo mesmo. Que é uma indicação pra todo mundo assistir aí, hein? Exatamente. E ele fala um pouco sobre essa história do hip hop, que eu fiquei surpreso que o hip hop tem um pouco da influência do samba e tal, dessa coisa toda da cultura. E não sei se você tem um pouco dessa coisa de ouvir rap, de ouvir um pouco do samba também. E eu acho que tem todo esse axé que nós, enquanto pessoas negras, temos, que a gente vai se ligando uma coisa a outra e tal. São a mesma planta com as mesmas raízes, né? Exatamente. E que vai um pouco permeando ali. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, de como, pra você, essa história do rap, ela tem uma importância, assim, pro Brasil no geral, na verdade, né? Sim. Como você falou, foi uma cultura que veio dos Estados Unidos, né? É ali que surgiu na periferia de lá, no Bronx, no Harlem, aqueles bairros mais periféricos, justamente num contexto de guerra contra as drogas. E aí a gente sempre tem essa questão, né? Onde é que estão os traficantes? Na favela. Não, nunca ele pode estar lá no condomínio e tudo mais. Então, era isso que acontecia lá. A repressão policial nesses bairros, por conta dessas guerras, era muito grande. Então, assim, tinha todo o contexto dessa guerra contra as drogas, um contexto de Guerra Fria, porque isso foi na década de 70. E aí, quando ele veio pro Brasil, como você falou, a gente sempre dá essa brasileirada. E aí, chegou primeiro ali em São Paulo, e era mais a questão do break dance. A galera se juntava pra ouvir, né, aquele hip hop e dançar. E depois, eles foram chegando
chegando e falando, vamos fazer também esse som, né? E aí, eu acho que foi muito, muito, muito importante, porque de início, obviamente, até hoje mas naquela época foi muito mais marginalizado, e mesmo assim com a resistência, porque é aquela coisa, né? A nossa vida aqui é uma questão de resistência, sempre foi. E aí acabaram resistindo, saindo nomes como Racionais, que você falou, que foi precursores, né? Quando chegou aqui na década de 80 esse movimento, o primeiro CD de rap que lançaram já estava lá, os Racionais. E aí, todo esse sucesso impactou, assim, como eu tô dizendo, nessa conscientização de ouvir ali em forma de arte, né? Que a música não deixa de ser uma arte. Aquela realidade que, como você disse, como me impacta, não era minha, porque eu fui criada numa cidade pequena. E como eu disse, a primeira vez que eu sofri um racismo foi aqui. Mas que, como vocês estavam falando naquele episódio, eu me identifiquei. E eu achei isso, tipo... Como assim? Eu nunca vivi isso, essa questão de bairro periférico, dessa violência e tudo mais. Estar exposto às drogas nunca foi uma realidade, assim, pra mim, da minha infância. E mesmo assim, ouvindo aquilo, eu conseguia sentir, digamos assim, talvez o perigo, ou então até mesmo o orgulho daquelas pessoas estarem ali fazendo aquilo, querendo quebrar esses paradigmas. Eu acho que Negro Drama, sem dúvida, é uma das músicas assim, que marca a vida de toda pessoa preta, né? Eu acho que tá essencial. Eu me lembro de mais novo ali, tá deitado na cama e meu vizinho escutando, eu acordando de manhã com o som do Negro Drama. Eu falei agora de Negro Drama porque eu acho que quando você fala um pouco do primeiro disco do Racionais e tal, eu consumo muito o Racionais, né? E ouvindo uma vez o podcast de Mano Brown, ele falando... Na verdade, acho que foi ele sendo entrevistado pelos meninos do Podpah, não tenho certeza. Mas ele fala um pouco de como foi. Também adoro. Meu top 1 aí, podcast. Mas eu acho que ele fala um pouco, em alguma entrevista que ele deu, ele fala um pouco sobre como foi essa coisa deles se juntarem, né? São 4 pessoas negras, né? Num grupo, onde esse grupo eles acabam começando a cantar coisas que fazem parte da realidade deles, e não só da realidade deles, mas também dos amigos, por exemplo. Eu lembro que aquela música Diário do Detento é uma música, assim, surreal. Sim. Quando o Mano Brown conta a história de um preso que fez uma carta e ele canta aquela carta do preso, né? E não é a realidade dele, mas é uma realidade de outra pessoa preta que ele enxerga que é uma realidade nossa, né? Usou a voz e toda a amplificação que ele tinha para transmitir aquela informação também, né? E eu acho que essa identificação que você fala, quando você ouviu o nosso primeiro episódio, você se identifica, é o que a gente já falou, que é um pouco dessa ancestralidade, dessa coisa da energia preta e tal, que eu acho que a música tem esse poder, na verdade, né? De, por exemplo, da identificação. Eu acho que a música, ela Rita, por exemplo, quando ela tem essa identificação entre eu e você e eu e nós três aqui, sabe? Então, acho que Negro Drama tem um pouco disso. Toda pessoa preta consegue se arrepiar só com aquele toquinho. Exatamente. Só quando escuta só aquele primeiro tananana. Racionais é louco porque a gente fala muito Negro Drama, mas, tipo, quase todas as músicas, ela é bem direta na gente, assim. A gente consegue sentir o que é que tá passando ali. Eu ia só perguntar a Camila agora um pouco sobre letras, né? Porque aí quando a gente fala um pouco de Racionais, a gente fala sobre músicas dos anos 80, que se a gente escuta até hoje, a gente se sente representado, ou a gente já viu o Brasil passar por uma situação que não é muito diferente, né? Exatamente. Como a história explica isso? Infelizmente, né? Eu digo infelizmente, porque essas músicas ainda são muito atuais. Olha, você vê, na década de 80, 40 anos atrás. E essas músicas ainda fazem muito sentido. É porque, então, muita coisa não mudou. E aí, o hip hop, o rap, todos esses ritmos que vêm dessa cultura negra, como eu vou falar novamente, são letras de resistência. São letras que é o que faz a gente permanecer, deixar essa cultura viva. Às vezes é uma coisa... Você não precisa de muita coisa pra você fazer música. Claro, talento, né? Porque se eu quisesse fazer música, eu não conseguiria. É essencial, né? Mas, tipo assim, a questão é financeira. Então, o que é que aquelas pessoas daqueles bairros periféricos, aqueles meninos e tudo mais, o que é que eles têm? Se eles têm talento, eles vão fazer música. E eles vão fazer música de quê? Do que eles vivem, da realidade dele. Eu vejo muita gente dizendo, como é que você escuta música que vai exaltar o uso de drogas? Eles vão escrever sobre o quê? Se é isso que eles vivem. Tá entendendo? Então, assim, a música, ela é música de protesto, música de resistência, música de denúncia também. E aí, quando você é artista, você consegue colocar isso em outros patamares. Eu lembrei agora, acabei de lembrar, tem uma música de poesia acústica, não vou lembrar qual é, né? Porque tem várias, que tem a Negra Lee. E aí...
Isso. E aí tá todo mundo lá numa vibe daquela coisa, cantando lá bem calmo. E aí ela entra com a questão daquele caso que teve, do carro que foi tiros, dos né? 80 tiros. Exatamente. E eu lembro que eu escutei e a pessoa que tava comigo disse, oxi, do nada essa mulher, o negócio de 80 tiros numa música, nada a ver, não sei o quê. Aí eu falei, se ela não reivindicar aqui, se ela não ocupar aqui, outra pessoa vai ocupar com qualquer outra coisa. Então, poesia acústica hoje, né, tem muito espaço. E só tem espaço também porque tirou muito essa questão do rap e romantizou e colocou aquela coisa poesia. Porque talvez se tivesse continuado nesse estilo, não teria. Porque, infelizmente, é isso que muitos artistas negros sofrem, né? Ter que se moldar um pouco, ou ter que se esconder o seu verdadeiro caráter do que ele quer fazer ali para poder vender. Porque é isso que a indústria quer, né? Gravador e tudo mais. Naldo, nesse podcast que ele teve, que se eu não me engano foi no Flow, ele falou que hoje em dia o cenário da música ele tá muito moldado com patrocinadores e o quanto você quer gastar para conseguir que sua música saia. Então, tudo é em volta do dinheiro. Imagina um cara que tá fazendo sua música no estúdio, pensando nisso, sabendo que esse cenário todo é em volta do dinheiro, ele não tem nenhuma grana para conseguir investir, para conseguir mandar sua música para fora. Então, é um ambiente muito fechado, né? Exatamente. E é importante a gente ter ciência disso, até mesmo para não julgar tanto. Você estava falando de Beyoncé, né? E eu acho que ela é um ótimo exemplo disso, porque hoje a Beyoncé é a Beyoncé. Ninguém tira ela do pedestal que ela tá, mas para ela chegar nesse nível, digamos assim, de poder que ela tem, ela também já teve que se moldar para a indústria. E é até engraçado porque quando ela... Eu até vi esses dias no TikTok, lançou o Formation, né? Foi em 2016. A galera fez uma sátira que falaram o dia que a branquitude descobriu que a Beyoncé era negra, né? Tipo, porque aquela coisa. Ela, por ser uma mulher negra de pele clara e por ter que se moldar assim. Tem até uma pesquisa, tem um movimento que é o Black Lives in Music, né? Que é pessoas negras na música. Que eles fizeram uma pesquisa com cantoras negras, isso no Reino Unido, e quase 50% delas falaram que quando elas chegam nas gravadoras, chegam para os empresários, elas são aconselhadas, entre aspas, né, para não dizer forçadas, a mudarem totalmente seu jeito de se vestir e tudo mais. A própria Cardi B já falou sobre isso, né, que ela falou, quando eu quero aparecer na capa de revista lá do meu jeito, com meu cabelo verde, com minha peruca rosa, eu não posso, mas a Billie Eilish, a Katy Perry e tudo mais. Então, essa coisa, tirar o máximo possível essa imagem negra que tem e branquear isso, ou então sexualizar, principalmente as mulheres, né? Isso daí... Eu acho que vocês falaram, os dois, né? Tanto sobre essa questão dessa moldura que tentam encaixar a gente, e me lembra muito um caso que eu não sei se vocês viram e acompanharam agora, que Xamã se revoltou, né? Digamos assim, no Instagram, e ele postou algumas coisas sobre... Por exemplo, o fato dos assessores dele, as pessoas que conduzem a carreira dele, estarem moldando ele, forçando ele a fazer coisas que ele não quer. E pra quem não lembra, Xamã é um cara que vem lá do rapzão. Assim, ele vem do drill, na realidade, drill, né? E ele foi se moldando a partir do Poesia Acústica. Do Poesia Acústica, Xamã virou um projeto totalmente comercial. Porque nada que Xamã faz hoje não é estratégico, que a gente não tá julgando isso, porque a gente quer ver pessoas negras também em locais de ascensão. Mas, de toda forma, que as pessoas não esqueçam as raízes, né? Eu não sei se... pelo que eu vi, ele parece que vai lançar agora um projeto de rock. Rock também é um espaço nosso, né? Foi onde, historicamente, nós, enquanto pessoas negras, começamos a surgir também. O rock é nosso. Exatamente, né? Mulher Negra, que é a Sister Rosetta Tharpe, né? E aí, depois dela, veio quem? Elvis Presley. Quem é o rei do rock, né? Elvis Presley. E ela morreu, inclusive, pobre, né? Exatamente. Então, teve também, acho que, o Chuck Berry, que veio depois dela, já pegou essa referência. E outra coisa que eu vi, vendo umas entrevistas de músicos, que eles falavam justamente assim, quando a gente chega na gravadora com alguma coisa que é pelo menos inspirado nesses grandes artistas negros, eles, tipo assim... Eles exigem das pessoas negras uma coisa inédita, extraordinária, um talento, uma coisa que ninguém viu, tá entendendo? Sendo que os Beatles, por exemplo, eles se inspiraram nesse rock negro, tá entendendo? E de pessoas brancas não tem toda essa exigência, essa pressão deles trazerem algo novo, algo extraordinário. Muito pelo contrário, se eles se inspiram no que já tem, porque eles estão fazendo uma releitura. Então, eles reclamaram muito disso, que tem essa dificuldade de levar as coisas e tipo, é tão bom quanto de uma pessoa branca, mas eles ficam jogando essa de que é inovação, que é algo inédito, porque é aquela coisa, né? A gente tem que ser 10 vezes melhor
em qualquer coisa que um branco faça, uma pessoa negra tem que ser 10 vezes melhor para poder ser reconhecida. Essa frase que você fala vai me lembrar mais uma vez Mano Brown, que eu vou citar ele aqui esse podcast inteiro. Vai ser só... Mas ele fala que... Eu não lembro qual a música, mas eu acho que a vida é um desafio. Que ele fala que como eu vou ser 10 vezes melhor se a gente tá 10 anos atrasado. Exatamente. Então tem um pouco disso aí também nesse peso. Já vem carregando todo esse peso histórico em cima da gente, né? Exatamente. Eu acho que você fala um pouco também da questão da música no geral, como o rock e tal, e trazendo um pouco aqui pro Brasil, quando a gente fala um pouco do funk, a gente tem essa comercialização do funk um pouco mais elitizada hoje. Acho que qualquer pessoa, qualquer playboy de branco que consiga ter acesso a uma condição boa, consegue fazer um funk e querer irritar em cima do funk. Que é um estilo, querendo ou não, nosso, enquanto de pessoas negras e de periferia, né? Exatamente. Que quando é praticado pela gente, acaba o quê? Em morte. A gente vê esses dias atrás no Pedregal, morreu um rapaz, né? Morreu não. Foi assassinado porque ele estava no baile. E aí cancelaram o baile. Então, assim, eu nunca vi numa rave a polícia chegar lá atirando, né? Então, é muito complicado essa questão da apropriação. Enquanto a gente faz... É super errado. Igual quando os escravizados, tanto os africanos e outros chegaram aqui, aquela música, aqueles batuques que eles faziam, enquanto eles estavam ali sendo escravizados, para divertir aqueles senhores, aquilo era ótimo. A partir do momento que eles começaram a ver que aquilo ali era uma questão de resistência, de propagar a cultura deles, aquilo ali já, né, saiu de cena. Então, é meio isso que acontece. A gente tem os bailes funks. Não tô dizendo que lá é um lugar que não tem droga, que todo mundo vai. Não tem, mas é aquela coisa. Eles vivem a realidade deles. Então, eles vão cantar e vão falar sobre isso. É porque a gente nunca vê uma operação policial numa rave, que a gente sabe muito bem que tem muita droga rolando lá no meio, né? E nem por isso a gente vê uma super operação tal acontecendo lá, não. A gente sabe onde é que tem as operações, né? Como eles chegam. Eu acho que é aquela coisa. A guerra que a gente tem, não é a guerra, mas acho que quando a gente tem pra criticar essas coisas, a gente não tá pensando numa coisa fixada. A gente tá pensando no sistema todo que tem isso, né? Quando a gente pensa, querendo não ter um pouco de racismo nisso, mas acaba que rola um pouco mais de um sistema onde ele quer marginalizar a gente. Não sei se vocês já ouviram falar no termo necropolítica. Que é as diferentes formas que o sistema tenta assassinar ou matar de alguma forma nós enquanto pessoas negras. Quando você fala um pouco da música, por exemplo, dos batuques que vêm de África e trazem aqui pro Brasil, me lembra um pouco também essa questão da religião, né? Quando a gente fala um pouco que, querendo ou não, tem uma frase que eu gosto muito que samba também é macumba, samba também é axé, né? Eu não sou, né, de religião de matriz africana, mas eu tenho um profundo respeito e admiração, né? Querendo ou não, faz parte da minha ancestralidade, da nossa ancestralidade. E eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre esses batuques, que me lembra um samba e tal, me lembra muito uma situação que aconteceu ano passado. Eu tava com meus primos e uns amigos, né? Meus primos, consequentemente, a maioria negra. A gente conversando e tal, tomando uma gelada, né? Uma cerveja. E a gente gosta de escutar um pagode. Então a gente foi fazer um pagode, tinha uns instrumentos, a gente começou a tocar. E uma vizinha da gente chegou, né, por ventura de algum canto e falou: eu cheguei em casa, uns batuques meio estranhos, eu achei que era um centro de macumba. Ela falou com esse termo, né? E daí depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, realmente, por mais que ela tenha falado de uma forma preconceituosa e pejorativa, a gente entende um pouco também, trazendo que, querendo ou não, as religiões de matriz africana influenciaram um pouco essa chegada aqui, né? Eu acho que a história pode explicar um pouco isso também, né? Com certeza. Inclusive, até nas igrejas evangélicas, né? Essa questão do africanismo, ele está muito presente. Porque hoje em dia, como eu disse, já tem um apagamento. Então, essas pessoas que vão... A igreja grita, que, né, não como é que eu posso dizer? Não com preconceito nem nada do tipo. Mas isso também é uma herança daqueles cultos, né? Lá de negro e tudo, que tem essa potência vocal e tudo mais. Não é à toa que a igreja que tem o maior número de devotos negros, né? Por conta dessa aproximação.
um contexto aqui de Brasil, né? A gente sabe muito bem que os negros foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar na questão da extração do pau-brasil, juntamente com os indígenas, e teve esse apagamento. Só que é uma coisa que me dá muita raiva, inclusive, quando eu pego livros didáticos, a gente tem lá: os negros foram trazidos, foram escravizados, os indígenas foram escravizados, e é por isso que hoje em dia tem o racismo, tem o preconceito. Mas não se fala na resistência deles. Então, essas religiões de matriz africanas, essas influências, são frutos da resistência. Porque eles não simplesmente vieram pra cá e quando chegaram aqui, tá bom, eu vou aceitar que eu tô... Tá entendendo? Então, isso é um jeito também de querer diminuir as pessoas negras, as pessoas que foram escravizadas, e dizer assim, eles não tiveram força pra lutar. Não, é como eu disse, se a gente tá aqui, é porque lá atrás teve pessoas que lutou pela gente, pra gente tá aqui. Então, quando eles vieram, essa forma de eles... música, da religião, eles faziam escondido, né? Mas iam fazendo. E aí se fundiu, porque acabou que a gente também teve essa questão de junção com os portugueses, com os indígenas. Infelizmente, a gente sabe que grande parte foi uma questão de um estupro mesmo, né? Que houve, por isso a gente tem essa diversidade de pessoas, e aí foi se fundindo com os preceitos indígenas. Aí tem um pouco também do catolicismo, que foi o que os portugueses vieram fazer, que juntou com essas religiões africanas e deu nessa mistura que a gente tem hoje. Então, a influência é direta por conta desse período colonial aqui no Brasil. Esse meio de apagar a gente é aquela historinha do espelho. Mas porque os portugueses chegaram com o espelho, a gente guiou o espelho e trocou, e aí a gente ficou tudo bem. Que não é assim, né? Houve uma guerra ali muito louca para acontecer as coisas que acontecem hoje. Exatamente. Eu acho que tem uma ideia que é bem colonialista, que fala um pouco sobre como o Brasil teve todas as tentativas possíveis para apagar as pessoas pretas daqui, né? Eu não vou lembrar, eu posso estar errado, mas acho que tem uma frase de algum ex-presidente, algum político que falava isso, né? Que daqui a 100 anos não teremos mais nenhuma pessoa negra no Brasil. E parece que foi um plano de governo, Sim, se eu não me engano. Eu não vou lembrar se era de Getúlio, não lembro se é Getúlio. Foi antes. Foi bem antes. É porque a gente teve... Naquele momento que teve a abolição, né? Em 1888... além do que eles aboliram e tá aí, mas tá jogado aí ao léu. Milhares de pessoas negras que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que só sabiam sofrer, agora estavam, entre aspas, livres para ir viver a sua vida. Viver como? Quem que vai dar emprego para essas pessoas? Quem vai querer? Porque é aquela coisa, o racismo, ele foi criado justamente para justificar a escravidão. Né? Porque negros não têm alma. Como é que pessoas que seguiam ali o cristianismo, que pregava a igualdade, iria escravizar outras pessoas? Então foi colocado que essa animalização, tirar a humanidade, né, das pessoas negras e tudo mais. Então eles não são gente, eles não têm alma, eles não são cristãos como nós, a gente pode fazer isso com eles. Não, e eu só falar que essa desumanização que você fala também tem um pouco, até como quando eu falo da religião, também tem um pouco dessa demonização também da religião, né? Da cultura negra. Isso. Tu falou agora e eu lembrei de um vídeo que tá rolando aí de um pastor aí de uma igreja, mas tu tava falando, foi tu que me perguntou? Sobre a questão do embranquecimento. Isso, pronto. Voltei, recapitulei. E aí, quando a gente teve essa abolição, e a gente sabe que o racismo estrutural vem disso daí, não teve nenhuma política de reparação, e aí as políticas de reparação vieram agora, né? Por exemplo, a gente tem a lei de cotas e outras políticas que a gente sabe que agora que está começando a ter um número expressivo nessa reparação, que né? É novo, muito novo, tem gente muito que critica novo. ainda. Exatamente, porque a abolição faz o quê? 135 anos, eu acho. Isso é recente, né? Principalmente falando de forma histórica, isso é muito, muito recente. Praticamente ontem, né? Digamos assim, essas leis. E aí, eles também não queriam dar emprego, porque não bastava ter escravizado por 400 anos, ter apagado a religião, a cultura, ter matado, ter estuprado. Eles também não queriam empregar, não queriam nada. E aí fizeram o quê? Trouxeram lá os europeus, porque agora ia ser uma mão de obra. Porque assim, já que tem que pagar, a gente vai pagar para esses negros. Porque antes eles faziam de graça, vamos pagar pelo menos ali para os italianos, né? Para aqueles europeus. E aí, eles foram trazidos aos montes, né? E não estou dizendo que essas pessoas também não sofreram quando chegaram aqui. Mas justamente para trabalhar, mas também para essa coisa, embranquecer.
né? E é justamente também por isso que a gente tem essa questão, é negro, é pardo, tá entendendo? É moreno, é mulato, que é um termo, né, abominável, mas enfim, por muito tempo a gente utilizou isso. Eu acho que justifica muita coisa que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo. Quando você fala um pouco da abolição, né, da princesa Isabel, que tem toda aquela coisa, né, aquela fantasia. Aquele negócio salvadora branca. a salvadora. Da salvadora da pátria, né? Quando esses negros, eles são marginalizados, até nesse documentário do Emicida que eu falei, ele cita um pouco dessa história e ele fala um pouco de como os negros sobem pros morros, né? Para as periferias, né? E daí nascem as periferias e a partir desse nascimento das periferias a gente tem um pouco do que é hoje, do que é a nossa cultura preta hoje, né? Querendo ou não, possui um pouco dessa influência. Óbvio que a gente aqui do Nordeste, a gente vive um contexto diferente do eixo Rio-São Paulo. Exatamente. E eu acho que é muito importante também a gente frisar isso. Por exemplo, quando você traz um pouco da ideia da batalha de rap, de hip-hop dos meninos aqui do Pedregal, é uma coisa totalmente nova que eu nem imaginava que existia aqui. Porque não é uma cultura nossa do Nordeste. Não. Na visão das pessoas. Isso, né? Exatamente. Como vocês falaram. Aqui é muito predominante a questão do forró e tudo mais. Que, né, também não deixa de ser uma resistência aqui do povo nordestino. Mas, como você falou, eu também achei super interessante saber que aqui tem diversas, não é só lá. Eles têm cronograma, tipo, na semana, em cada local, eles têm essa batalha. Inclusive, vai ter um aqui hoje, na UFCG, aqui na Praça Marielle Franco, às 5 horas. É massa que manda a vaga pro Nacional, eles já vão... Isso. Eu fiquei surpreso com isso também, porque eu acho surpreso no sentido bom, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque eu acho que a gente não tem essas informações. Exatamente, não é divulgado, né? E eles sempre postam, tem uns Instagrams, que quando eles estão lá reunidos, sempre tem uma viatura por perto passando, né? Eu acho que depois desse acontecimento recente, eu acho principalmente, né? Quando eu falando um pouco sobre isso, me veio um pouco do primeiro episódio, quando a gente fala um pouco sobre a história, né? E quando a gente fala um pouco sobre a história, acho que nada melhor do que também contar e finalizar um pouco disso falando sobre Luiz Gonzaga, que é um cara preto, que às vezes a gente esquece que ele é preto, eu acho. E a gente esquece que foi um dos maiores objetos do forró, que trouxe um pouco dessa coisa do shot e tal. Foi um dos grandes fundadores da nossa cultura nordestina nesse sentido da música. Só que Luiz Gonzaga é só Luiz Gonzaga. Exatamente. Enquanto quem tá comercializando e ganhando grana com isso são pessoas brancas, enquanto o precursor, né, digamos assim, enquanto Luiz Gonzaga, enquanto um cara preto, foi só Luiz Gonzaga. Exatamente, só a figura, né? Mas que a gente saiba que ele é o rei, mesmo assim ele é muito apagado ainda de uma forma nacional, né? Quando a gente vai... Toda vez que for falar de Luiz Gonzaga, tem que falar da seca do Nordeste, tem que falar de uma coisa negativa. Exatamente. É até uma crítica que meus amigos falaram sobre a série que lançou no Amazon Prime, não sei se foi. Cangaço Novo. Cangaço Novo, eu falei, putz, beleza, legal a série, mas assim, por que a premissa tem que ser falta d'água? Sabe, a briga tá acontecendo por falta d'água. Esse é um estereótipo tão antigo que reforça muito uma coisa que eu fico batendo muito nisso, porque eu sou aquele cara chato. Existem lugares que tem falta acesso à água, claro, mas isso acontece no Brasil todo. Exatamente. Eu acho que até nas próprias letras do Luiz Gonzaga, né, as mais conhecidas, foi o que vendeu, né, a indústria cultural preferiu consumir ele falando um pouco sobre essa seca, ao invés de escutar diversas outras músicas dele que são legais, assim. Até mesmo essa Carolina, por exemplo, que se irritou agora no TikTok. É uma música super legal, super dançante, mas que não foi consumida durante muitos anos, né? Porque é aquela coisa. Aí isso acontece tanto com o nordestino quanto com os negros, né? Tá, se você quer ocupar espaço, tá bom. Brigaram tanto pra isso, vai ocupar. Mas vai ocupar espaço reforçando o estereótipo. A gente vê isso em novela, a gente vê isso na música. Aquela coisa, você é negro, mas você só pode estar ali se a gente vê você, entre aspas, sofrendo, sempre reivindicando, nunca pleno, tá entendendo? Aquela coisa. Acho que até uma letra de Emicida, que eu não vou lembrar bem, mas ele diz que a felicidade do branco é plena e a do negro não. Porque sempre quando ele quer uma coisa... ele faz uma analogia com um poema, né? Que Ismália queria chegar ao céu e queria estar no mar, mas ela não... Ismália não, perdão, Ícaro. E aí o sol queimou as asas de cera dele. Então, eu acho que é muito isso. Você falou também da questão de demonizar. O vídeo que eu disse que eu vi é um pastor dizendo... Falando lá, a mulher tá lá endemoniada. E
Qual é o demônio que tá em você? Maria Padilha. Qual é o vi. demônio que tá no presidente Lula? Zé Pilintra. E a minha raiva é porque a galera fica divulgando esse vídeo, aí coloca assim, pastor afirma que tem demônios. Não são demônios, são entidades de religião de matriz. Então, assim, isso ajuda a difundir ainda mais. Então, eu acho que os negros têm que ocupar o lugar, sim, falando sobre racismo, reivindicando, mas também falando no que eles são bons. A Margareth Menezes, numa entrevista, né, quando questionaram para ela como que ela reivindicava politicamente o seu lugar e se isso nunca tinha prejudicado ela. Aí ela falou para a pessoa, se você escuta minhas músicas, você sabe que eu reivindico, porque eu não sou uma ativista política, eu sou um artista. Então também tem muito essa cobrança de você estar sempre reforçando, falando isso que você tá entendendo. É aquela coisa, ou a gente não tá atuando, ou a gente tem que estar atuando, mas sempre para servir e para fazer aquela vontade de outras pessoas. Acho que Camila finalizou bem, né, nessa episódio. Ótimo. Eu fico muito feliz de ter você aqui, Camila. Acho que é uma felicidade de nós, enquanto grupo, no geral. E o quanto foi importante trazer um pouco dessa história para o nosso podcast, como no nosso segundo episódio. Trazer um pouco dessa sua bagagem enquanto futura historiadora, né? Sim. E enquanto profissional da área também. Né, como você falou, você está fazendo licenciatura, né? Então, acho que, querendo ou não, essa bagagem é importante a gente ter pessoas negras ocupando espaço, como você falou, dentro de sala de aula, que essas pessoas elas possam falar sobre nossa cultura, que elas possam trazer assuntos importantes desse tipo para as crianças e adolescentes, né? Como você até citou também no começo, a questão do ensino médio. Por mais que seja uma dificuldade, a gente sempre foi objeto de resistência aqui, né? Então, acho que só é mais uma forma de resistir. E não, isso daqui com certeza vai ser, porque é aquela coisa, quem tá aqui dentro já sabe disso tudo que a gente tá falando. Então, divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que mais uma vez eu quero parabenizar vocês, Pedro, Aker, Railson, Júlia, Amanda, o professor. Então, assim, eu fiquei mais uma vez maravilhada e eu acho que isso que vocês estão fazendo vale muito, muito a pena, porque é uma informação que hoje em dia o pessoal consome muito nos meios digitais. Então, é sempre válido, né, quando vem para agregar. É isso, Camila. Muito obrigado por participar com a gente. É um enorme prazer escutar gente inteligente. Obrigada. Foi ótimo. Por mim, eu passava o resto da tarde aqui, mas eu sei que tem o tempo, né? Mas, mais uma vez, eu fico agradecida. Obrigada, Camila.